Uma coisa que a gente percebe em vários dos nossos vídeos é que existem jogos que fracassam porque eram ruins, outros desaparecem porque nasceram numa época errada, mas a gente ainda tem aquela categoria que é ainda mais curiosa, a dos que fizeram praticamente tudo diferente, desafiando as convenções do mercado e mesmo assim acabaram engolidos pelo tempo. Hoje a gente vai falar de um deles que carregava justamente a assinatura de uma empresa conhecida por grandes sucessos e, em vez de colocar o jogador no papel de herói, fazia exatamente o contrário. Pela primeira vez, assustar pessoas inocentes era a missão principal. E por trás desse conceito aparentemente simples estavam um dos jogos mais criativos e ousados já produzidos por Mega Drive. Se vocês gostam de descobrir joias esquecidas da história dos videogames, já deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho, porque aqui cada vídeo resgata histórias que o tempo quase fez desaparecer. Bora pro vídeo? Em 1993, a Electronic Arts já era uma empresa em plena ascensão. Enquanto gigantes japonesas como Nintendo, Sega, Konami e Capcom disputavam a atenção do público com plataformas, jogos de ação e arcades cada vez mais impressionantes, a Electronic Arts seguia um caminho diferente. Desde o início de sua trajetória, a empresa procurava construir uma identidade baseada em inovação, valorizando desenvolvedores como os verdadeiros artistas. Durante seus primeiros anos, nos anos 90, ela já havia conquistado respeito com séries esportivas e diversos títulos para computadores, mas ainda buscava ampliar sua presença nos consoles. O Mega Drive era um terreno fértil para isso. O console da Sega havia conquistado milhões de jogadores ao redor do mundo graças ao seu apelo mais radical, velocidade e catálogo recheado de experiências voltadas para adolescentes e adultos. E foi nesse ambiente que surgiu uma ideia completamente inusitada. Enquanto a maioria dos jogos colocava o jogador para derrotar monstros, salvar princesas ou impedir invasões alienígenas, alguém dentro da Electronic Arts fez uma pergunta que parecia absurda. E se o monstro real fosse o protagonista? E não era qualquer monstro, viu? Era um fantasma, debochado e travesso, sarcasticamente divertido e disposto a transformar a vida de uma família inteira num verdadeiro pesadelo. Assim nasceu o jogo Haunting Starring Poltergeist. Desenvolvido pelo estúdio interno da própria Electronic Arts, em uma época na qual a empresa ainda investia bastante em projetos autorais. Em vez de apostar em sequências ou adaptações licenciadas, ela experimentava conceitos completamente novos, algo que infelizmente se tornaria cada vez mais raro na indústria anos depois. O protagonista era Poltergeist, um jovem que levava uma vida comum até encontrar um fim extremamente trágico e ao mesmo tempo cômico. Durante uma visita a uma fábrica do excêntrico magnata industrial Vito Sardini, um acidente envolvendo produtos químicos tóxicos acaba matando o rapaz. Mas esse evento não encerra sua história, e sim dá início ao que nos leva à viagem do vídeo de hoje. Poltergeist retorna como um espírito vingativo, determinado a atormentar justamente a família responsável por sua morte, o Sardini. Esse detalhe muda completamente a percepção da narrativa. À primeira vista, Haunting parece apenas um jogo de humor, porém existe um motivo bastante claro para toda aquela confusão. Poltergeist não está assustando pessoas aleatórias. Existe um sentimento de vingança escondido sob toda a atmosfera cartunesca. O jogo acaba sendo um título memorável justamente pelo equilíbrio entre esse humor e a morbidez. Visualmente, o jogo também fugia do convencional. Em vez de apostar em castelos assombrados ou cemitérios sombrios, o cenário principal era uma enorme mansão moderna cheia de móveis, aparelhos eletrônicos, brinquedos e objetos aparentemente comuns. Mas nada ali permaneceria comum por muito tempo. Cada cômodo da casa se transformava em um enorme palco para as travessuras do fantasma. A cozinha, a sala de televisão, o quarto das crianças, banheiro, a garagem e até mesmo o jardim. Tudo poderia esconder uma armadilha sobrenatural. Só que existia um detalhe brilhante na construção dessa ideia. Poltergeist era praticamente invisível. Durante boa parte do tempo, ele precisava permanecer escondido dentro dos objetos da casa, e essa decisão não era apenas uma escolha estética, ela definia toda a estrutura da gameplay. Enquanto inúmeros jogos de ação da época valorizavam força bruta, velocidade e reflexos, Haunting construía sua diversão em torno da expectativa. Era preciso observar,
esperar e escolher o momento perfeito. Com esse planejamento, quando um membro da família se aproximava, Poltergeist finalmente revelava sua presença. Um sofá que criava vida, uma televisão que estava lá para assustar, um vaso sanitário que podia engolir alguém e assim vai. Cada susto aumentava o nível de medo da vítima. E isso era apenas o começo. Esse sistema fazia com que Haunting parecesse um quebra-cabeça. O objetivo nunca era eliminar diretamente os personagens, e sim fazê-los entrar em pânico. Quanto maior o terror, mais rapidamente eles abandonavam aquele ambiente. Na prática, o jogador precisava aprender hábitos de cada integrante da família Sardini. Eles não caminhavam aleatoriamente, seguiam rotinas, assistiam televisão, dormiam, comiam, tomavam banho, brincavam e conversavam. Esse comportamento relativamente complexo impressionava para um jogo lançado em 93. Pode parecer simples, mas naquele período ver personagens controlados pela inteligência artificial, reagindo de formas diferenciadas aos mesmos acontecimentos, ajudava a criar uma sensação rara de vida dentro daquele mundo. Outro detalhe engenhoso estava relacionado à energia espiritual. Cada susto consumia parte dos poderes de Poltergeist. Para recuperar suas forças, era necessário vagar pela casa utilizando pequenas manifestações sobrenaturais ou absorvendo a energia espalhada pelos ambientes. E isso impedia que o jogador simplesmente repetisse os ataques mais poderosos sem pensar. Havia estratégia, ritmo e principalmente variedade. Conforme os moradores ficavam mais assustados, começavam também a reagir de maneiras diferentes. Alguns corriam desesperadamente, outros congelavam de medo, outros tentavam enfrentar o desconhecido, e essa personalidade própria fazia com que cada situação parecesse diferente da anterior. Era um conceito sofisticado para um jogo que muitas vezes acabou sendo lembrado apenas pelo seu humor. Enquanto isso, do lado de fora da casa, o mercado de videogames vivia uma verdadeira explosão criativa, e 93 foi um dos anos mais competitivos da história da indústria. Nos fliperamas, jogos como Cadillacs e Dinossauros, Mystic Warriors, e tantas outras produções disputavam espaço com gráficos cada vez mais impressionantes. Nos consoles, franquias gigantes lançavam continuações aguardadas, enquanto novos personagens tentavam conquistar seu lugar ao lado de mascotes já consagrados. A gente tem alguns exemplos disso num vídeo lançado aqui no canal recentemente. Vale a pena clicar no card aqui em cima para ver um deles. Vocês não vão se arrepender. Voltando pro vídeo, dentro desse cenário extremamente competitivo, Haunting precisava chamar atenção não pela força da sua marca, mas pela originalidade absoluta da proposta. E conseguiu, pelo menos à primeira vista. As primeiras demonstrações chamavam atenção justamente porque ninguém havia visto algo parecido. Você não destruía fantasmas, você era o fantasma. Era aquela inversão que faltava para mudar as experiências. Era impossível assistir alguém jogando sem querer experimentar também. Porém, havia um obstáculo que começava a surgir lentamente. Um problema que acompanharia o jogo desde seu lançamento e acabaria influenciando diretamente seu destino. Ser diferente de tudo também tinha um preço. E no caso de Poltergeist, ele talvez tenha sido alto demais. Quando Haunting, starring Poltergeist, finalmente chegou às prateleiras em 93, a sensação era de que a Electronic Arts havia colocado no mercado algo que simplesmente não se encaixava em nenhuma categoria conhecida. Não era um jogo de ação tradicional, também não era uma plataforma. Menos ainda um beat'em up. Ele misturava estratégia, observação, humor, elementos de terror cartunesco e uma boa dose de experimentação. Naquela época isso era um risco enorme. O jogador acostumado a ligar o videogame e sair derrotando inimigos imediatamente, encontrava algo completamente diferente. Antes de qualquer susto acontecer, era preciso observar a rotina dos jogadores da mansão, entender para onde caminhavam e decidir qual objeto possuía o efeito mais eficiente para assustá-los. Era um jogo de paciência e antecipação. O que acabava fazendo dele uma experiência original, mas também menos imediata do que muitos esperavam. A própria estrutura da mansão reforçava essa proposta. Em vez de seguir fases independentes, o jogador acompanhava a família Sardini mudando de cômodo em cômodo, tentando escapar da presença sobrenatural do Poltergeist. Sempre que o nível de medo atingia o limite, eles abandonavam aquele ambiente, acreditando finalmente ter encontrado um lugar seguro.
local esse em que o fantasma já aguardava. Essa progressão criava uma narrativa silenciosa, sem grandes diálogos. O próprio comportamento da família fazia o jogador perceber que sua vingança estava funcionando. Ao mesmo tempo, Haunting escondia uma mecânica que muitos jogadores só compreenderiam depois de algum tempo. Nem todos os sustos tinham o mesmo impacto. Os objetos possuíam níveis diferentes de poder. Alguns provocavam apenas pequenos sobressaltos, outros desencadeavam verdadeiros espetáculos sobrenaturais. Para a época, com animações surpreendentemente elaboradas para um cartucho de Mega Drive. Era impossível não sorrir ao ver um objeto aparentemente inofensivo ganhar vida de maneira absurda. Os artistas da Electronic Arts aproveitavam cada oportunidade para brincar com filmes de terror, casas mal assombradas e até com desenhos animados, em vez de buscar um horror realista, adotando assim um estilo exagerado, quase teatral, que tornava cada susto divertido. Mesmo décadas depois, a gente consegue observar algumas dessas animações e reconhecer a qualidade por trás dessa produção. Além disso, a gente também dá destaque para o trabalho sonoro. A trilha musical não permanecia constantemente em primeiro plano. E muitas vezes, ela cedia espaço aos ruídos da casa, às reações exageradas dos personagens e aos efeitos produzidos pelos objetos possuídos. Essa escolha aumentava a tensão. O silêncio fazia parte da experiência. Quando o susto finalmente acontecia, ele parecia ainda mais impactante. O design de som colaborava diretamente para essa sensação de estar escondido esperando o momento exato para agir. E Poltergeist tinha essa personalidade de sobra. Ao contrário do protagonismo com o qual a gente estava acostumado nos anos 90, ele demonstrava algumas emoções o tempo todo. Seus retratos na interface revelavam expressões debochadas, impaciência, alegria e até frustração quando os planos não davam certo. Era impossível não simpatizar com aquele fantasminha irreverente. Curiosamente, apesar de ser o vilão da história, o jogo fazia com que o jogador torcesse por ele. Essa era a ousadia do projeto. Dos inimigos dispostos ali, só tinha um que Poltergeist não conseguia controlar: a própria tecnologia disponível. Embora o conceito fosse brilhante, o hardware do Mega Drive impunha limitações importantes. A inteligência artificial precisava funcionar dentro de uma quantidade extremamente reduzida de memória. As animações ocupavam um espaço precioso do cartucho. Cada novo efeito sobrenatural exigia criatividade da equipe para caber dentro das limitações técnicas. Mesmo assim, era impressionável. Os artistas utilizavam mudanças rápidas de sprites, deformações visuais e efeitos sonoros para sugerir fenômenos paranormais muito maiores do que o console realmente era capaz de exibir. Essa filosofia marcou boa parte da geração de 16 bits. Os desenvolvedores precisavam convencer a imaginação do jogador e conseguiam com esse título. Apesar de toda essa criatividade, toda essa inovação, a recepção desse jogo foi dividida. Diversas revistas especializadas elogiaram a originalidade da proposta. Muitos críticos destacaram justamente aquilo que tornaria o jogo lembrado anos depois: o fato de não poder ser comparado com outro. Por outro lado, algumas análises apontavam que a repetição das mecânicas podia tornar a experiência lenta para jogadores que esperavam ação constante. Essa diferença de percepção acabou influenciando a trajetória comercial. Haunting não foi um fracasso absoluto, mas também passou longe de alcançar o sucesso dos grandes franquias do Mega Drive. Enquanto personagens como Sonic estampavam campanhas publicitárias gigantescas, Poltergeist praticamente dependia do boca a boca entre os jogadores e das avaliações das revistas especializadas. O que fazia diferença à época. Em 93, descobrir um jogo não era tão simples quanto abrir um vídeo na internet. A maioria das pessoas conhecia os lançamentos por meio de locadoras, propagandas impressas ou revistas. Se um título não recebesse grande destaque, corria o risco de desaparecer rapidamente das prateleiras. E infelizmente foi o que aconteceu. Sem uma franquia estabelecida por trás, sem um mascote facilmente reconhecível ou uma campanha publicitária do tamanho de seus concorrentes, Haunting acabou ficando escondido entre dezenas de lançamentos daquele período. E ainda tem aquele fator importante: o seu grau de humor era bastante específico, era muito nichado. O jogo fazia inúmeras referências ao cinema de horror, clichês das casas assombradas e ao imaginário de poltergeists. Para parte do público, essas referências enriqueciam a experiência. Para outros, simplesmente passavam despercebidas. Mesmo assim, Poltergeist conquistou um pequeno grupo de fãs extremamente fiel. Aqueles que alugavam cartucho costumavam se lembrar dele por muitos anos.
Esse jogo nunca recebeu uma continuação oficial. Também não ganhou adaptações para outros consoles domésticos da época, como Nintendo, PlayStation ou Saturn. Ele permaneceu exclusivo do Mega Drive e Genesis, o que contribuiu ainda mais para sua aura de raridade. Ao longo dos anos, porém, o jogo reapareceu em coletâneas digitais, serviços de distribuição da Sega, permitindo que novas gerações finalmente descobrissem essa experiência tão incomum. Mesmo assim, ele continua sem receber muitos destaques. Infelizmente, por ele preferir criar suas próprias regras e nunca seguir tendências, em uma indústria cada vez mais voltada para fórmulas de sucesso, suas recompensas nunca vieram em tempo, e o tempo costuma ser o juiz mais implacável da indústria dos videogames. E vocês, já conheciam Haunting Starring Poltergeist? Ou essa foi a primeira vez que vocês ouviram falar desse clássico? Contem sua experiência aqui nos comentários. E se vocês gostam de redescobrir jogos que mereciam muito mais reconhecimento, não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho. Ainda existem muitos clássicos esperando para sair das sombras. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!